Se você é aquele tipo de estudante que faz um simulado todo final de semana, pare de fazer isso agora mesmo porque você está estudando errado. Fala estudante, é o Alessandro aqui, seja muito bem-vindo ao canal do Alto Desempenho. E o vídeo de hoje eu já comecei dando essa voadora que é para você ficar ligado e parar de fazer as coisas de forma errada. Pare de fazer igual os estudantes medianos fazem, que é sair por aí fazendo as coisas sem saber se é efetivo ou não. E os simulados é um dos grandes erros que os estudantes cometem. Sai fazendo um monte de simulado por aí, perde tempo, fica frustrado e aí não tem resultado, tem um estudo totalmente improdutivo. O simulado, ele tem a sua função, mas desde que seja feito no momento certo, na hora certa e da forma correta. No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é um simulado, qual a diferença de fazer um simulado, fazer uma bateria de questões, quando fazer o simulado, como fazer o simulado, para que serve o simulado, enfim, você vai aprender tudo sobre simulados. Mas agora é o momento de você fazer algo que vai ajudar muito a produtividade dos seus estudos, que é se inscrever nesse canal. Isso aqui é muito importante, porque toda semana você aprende algo novo e já melhora o seu desempenho. E é claro, lembre-se também de curtir esse vídeo e quando você se inscrever, clique no sininho para você ser notificado. Então vamos para o nosso vídeo de hoje, tudo sobre simulados. Mas e aí, o que é um simulado? Primeira coisa, vamos dar nome aos bois. Aqui no método de alto desempenho, eu sempre busquei conceituar as coisas para que você soubesse discernir. Isso aqui é muito importante para você entender o que você está fazendo, que momento que você vai fazer, se aquilo vai ser efetivo ou não, mas primeiro você precisa entender o que você faz durante o seu estudo, tá? Então, existem duas coisas que você faz no seu estudo que são importantes, que é, primeiro, resolver uma bateria de questões e segundo, fazer simulados. E são duas coisas diferentes e tem muitos estudantes que confundem essas duas coisas. A bateria de questões você faz quando? Quando você finaliza o estudo de um tópico. Aí você vai fazer aquelas 10 a 20 questões que eu sempre indico você fazer para medir o seu desempenho, que é o seu aprendizado, medir o seu aprendizado naquele tópico, ok? Bateria de questões ao final do tópico. Já os simulados você faz em dois momentos. Quando você finaliza o ciclo da matéria, ou seja, quando você já estudou a matéria toda e também quando você já fechou o edital. Então esses são os dois momentos em que você vai fazer os simulados. Lembrando, quando finaliza o estudo de uma matéria e quando finaliza o edital ou a maior parte dele. Então com isso você entendeu a distinção entre bateria de questões e simulados. A bateria de questões, ela serve para medir o seu aprendizado, enquanto o simulado serve para treinar você para a prova. São duas coisas diferentes. O simulado é como um amistoso no futebol, sabe? É você treinar o time com uma situação ali de jogo para eles se entrosarem mais, conhecerem o campo às vezes e assim estarem mais preparados para o dia do jogo principal. Ao longo do vídeo você vai entender mais essa comparação que eu fiz entre o simulado e o amistoso. E até o momento você já aprendeu uma coisa muito importante, que é a diferença entre bateria de questões e simulados e também aprendeu os dois momentos que você vai fazer o simulado, repetindo, porque memória é repetição, quando você finaliza uma matéria e quando você finaliza o edital ou a maior parte das matérias do edital. Alessandro, e por que eu só devo fazer o simulado quando eu fecho ali o edital ou a maior parte do edital? Excelente pergunta, meu caro Padawan. Vamos lá. Entenda o seguinte, do que vai adiantar você fazer uma prova completa que cobram todas as matérias se você não estudou todas as matérias? Você vai perder tempo. É por isso que enquanto você não finaliza o edital, ou grande parte dele, eu estou falando 80% ou 90%, você deve fazer os simulados por matéria. Calma que eu vou te explicar sobre como fazer esses dois tipos de simulados.
Mas antes, deixa eu te explicar para que serve realmente o simulado. E o simulado serve para você simular as condições de uma prova. Então, o objetivo principal do simulado é treinar você para a prova, principalmente para você que nunca fez a prova de um concurso ou fez pouquíssimas provas. O simulado vai te ajudar a se ambientalizar com aquela situação de prova, como o time que faz um amistoso antes do jogo principal. É por isso que não adianta você ficar fazendo um simulado todo final de semana, até porque sempre vai ter um cursinho oferecendo um simulado e ainda tem essa galera que compra pacote de centenas de simulados para fazer, só que se não fizer da forma correta não vai adiantar. Já que eu falei aqui sobre os simulados dos cursinhos, vamos entender melhor como que eles funcionam. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que esses simulados não medem o seu conhecimento. Por isso, para de ficar frustrado se você for mal em um desses simulados. Tá? Eu analiso sempre vários simulados e a maioria que eu analisei até hoje, sim, me diz que é totalmente fora da realidade do que vai ser realmente a tua prova. E por quê? Primeiro ponto, que quem faz o simulado são os professores do cursinho e não a banca, é óbvio. Então, eles fazem esses simulados de três formas, que eles criam as questões do zero, eles adaptam as questões, às vezes de um cargo parecido, às vezes de um cargo que não tem nada a ver, e também eles pegam questões de concursos, né, parecidos ou anteriores e colocam ali na sua prova para você fazer. Agora, uma coisa que acontece muito é que muitos professores, e isso é um pensamento normal no mundo assim dos professores de cursinho, é que eles acham que se te preparar para mais, você vai estar preparando para menos. Aí eles botam simulados umas questões absurdas. Assim, o cara está fazendo um simulado para analista judiciário e cai uma questão a nível de magistratura, a nível de Ministério Público. E isso acontece frequentemente. Como eu estou estudando aí para a área policial, eu vejo muitos simulados com questões que caíram em concursos de delegado. Eles fizeram só uma adaptaçãozinha ali, mas que, na verdade, no dia da prova, na minha prova, não vai cair aquele tipo de questão. Então não existe no mundo dos concursos essa história de que estudo para mais, estudo para menos. Aqui a gente estuda exatamente para aquilo que a gente vai fazer, para aquela situação que a gente vai ter no dia da prova. Então, se você fizer um simulado de um cursinho, for muito mal ou for muito bem, o que isso significa? Nada, tá? Nada. O simulado não mediu o seu nível de conhecimento, não mediu o seu aprendizado. Coloca isso na sua cabeça. Ali foi mais um teste para você fazer. Mas aí, Alessandro, vale a pena fazer esses simulados dos cursinhos? Vale a pena sim, mas desde que você faça no momento certo e seguindo as instruções que eu vou te passar. Como seu objetivo ao fazer esses simulados, nós vamos chamar de globais, é treinar para a prova, e lembrando que nunca é demais, só deve fazer esses simulados quando fechar no mínimo 80 a 90% do edital, combinado? Então, como seu objetivo é treinar para a prova, você deve fazer esses simulados globais, simulando o máximo possível das condições de prova. O tempo de prova, então você vai olhar lá no último edital, qual foi o tempo da sua prova, 4 horas, ou o edital que foi publicado, né, 5 horas que você tem para fazer a prova objetiva, mais a discursiva, você deve fazer a prova dentro desse tempo e cronometrando. E segundo, você deve também ali buscar fazer os simulados no horário da prova. Essa é uma questão muito interessante. Fazer a prova à tarde ou fazer a prova de amanhã, para você ir já se ambientalizando. Num jogo de futebol, é como o time que vai testar o estádio, sabe? Para conhecer a grama, as dimensões do campo. É assim que você faz o simulado desses cursinhos, simulados globais, da forma correta. E se na tua prova tiver também a prova discursiva e o cursinho oferecer, faça também, porque é importante você separar o tempo, e isso aqui é muito importante treinar, o tempo de fazer a prova objetiva e o tempo de fazer a prova discursiva. Tem um vídeo onde eu te ensino como fazer uma prova, vou colocar aqui, ou aqui vai aparecer para você. Assista esse vídeo e aplique todo esse procedimento durante os seus simulados. Isso vai te ajudar muito durante a prova. E uma coisa importante para você sempre lembrar também, tudo que você faz antes da prova, você repete no dia da prova. Então, algo que é muito importante você fazer
né, durante esses simulados é o como fazer. Não fazer ali de qualquer jeito, sabe? Galera, você vai fazer um simulado que tem 120 itens da banca CESP. O cara me termina um simulado desse em 1 hora e meia. Você não pode fazer isso, né? Uma prova objetiva, geralmente a gente gasta ali entre 3 horas e meia para poder fazer uma prova, por exemplo, do tipo CESP, uma prova das bancas FCC, FGV, que tem 40, 50, 60 questões múltipla escolha. Então, o importante é que você coloque intenção de fazer o simulado da mesma forma como você vai fazer a prova, e aí você vai testando coisas como, pô, que matéria que eu começo? Porque isso são coisas muito subjetivas. Tem gente que gosta de ir da 1 até a última questão, tem gente que gosta de começar pelas matérias que ele tem mais habilidade, fazer a redação antes ou fazer depois. Isso são coisas para você treinar durante o simulado. E uma orientação muito importante que eu vou te dar é o seguinte: você deve fazer simulados no máximo a cada 15 dias. Mas, Alessandro, por que? Parece ser tão pouco. Os cursinhos oferecem um monte de simulados. Eu poderia estar fazendo ali até 2 por semana. Calma, calma. Você não prestou atenção no que eu te falei anteriormente se você perguntou isso agora. Então, volta o vídeo e revisa. Eu já te falei que simulado não é para medir o seu nível de conhecimento, mas você acaba aprendendo com algumas questões. Sim, e de uma semana para outra você não consegue evoluir. Então, se você não consegue evoluir assim, em uma semana, para que você vai fazer um simulado toda semana? Me explica. Então, a partir de hoje, você vai fazer no máximo um simulado a cada 15 dias, 2 por mês, está ótimo. Eu já finalizei o meu edital e sabe quantos simulados que eu já fiz até agora? O que você acha? 1, 2, 3 ou 4 simulados? Respondeu certo quem pensou nenhum simulado. Até algum momento eu não fiz nenhum simulado pelos motivos que eu já te falei. E outra, eu tenho habilidade de fazer prova. Eu não preciso gastar tempo fazendo isso agora, porque você gasta ali 3, 4, 5 horas, depois vai corrigir. É um dia inteiro de estudo. Eu prefiro canalizar esse tempo hoje, no meu caso, fazendo revisão, fazendo mais questões, melhorando ali o meu conhecimento, ajustando alguns resumos. Então, meu tempo hoje eu prefiro dedicar a isso. Mais uma coisa que eu sempre faço é o simulado por matéria. E agora eu vou te explicar melhor sobre esse tipo de simulado. Como você já aprendeu, existem 2 tipos de simulado que você faz. Quais são? Aquele simulado por matéria e o simulado global, que é ao ter fechado o edital. Esse simulado por matéria, ele vai te ajudar muito durante o teu estudo, que ele consegue detectar melhor os gaps de aprendizagem. Mas como é que você vai fazer esse tipo de simulado? Quando você está estudando uma matéria, você já aprendeu que durante o estudo da matéria, ao final de cada tópico, você faz uma bateria de questões e essa sim é para medir o seu aprendizado. Só que depois que você finalizou a matéria, é muito interessante você fazer um simulado da matéria, porque assim você vai conseguir medir e simular em uma condição ali, né, micro de prova, como é que está o seu desempenho naquela matéria. E sabe o que é muito interessante? É que na maioria das vezes o desempenho que você teve no simulado por matéria é muito parecido com a média global dos exercícios que você fez nas baterias de questões. Esse simulado é muito simples de fazer. A forma mais prática é você pegar 2 a 3 provas anteriores, por que essa quantidade? Porque aí você consegue juntar uma média de 10 a 20 questões. Por exemplo, português, a prova da CESP, geralmente tem 20, 25 questões, então uma prova só já resolve. Agora, se tiver ali 3, 4 questões, vai juntando uma quantidade de provas anteriores até que some ali entre 10 a 20 questões. Eu aconselho 10 múltipla escolha, 20 itens certo e errado, dá um simulado excelente. Dependendo, inclusive, é claro, da matéria, né? Tem matéria que cobra pouquíssima questão na prova. Então, aí você pega leve, 10 questões, está excelente. Para aquelas matérias que cobram muitas questões na prova, aí você pode fazer entre 15 e 20, que vai ser suficiente para você fazer esse simulado. E por que você deve pegar as provas anteriores? Porque o simulado simula as condições de prova. Então, por exemplo, tem estudante que ele monta o simulado dele, aí ele separa uma questão para cada tópico, ou 2 para cada tópico, você não deve fazer isso.
E é aí que está a vantagem de você pegar as provas fechadas e juntar as questões. Porque nas provas, as questões foram colocadas de modo aleatório. Uma prova, ela nunca abarca todos os itens, todos os tópicos do seu edital. Então, você fazer um simulado por matéria com as provas anteriores vai fazer com que você chegue muito próximo da realidade de como que aquela matéria vai ser cobrada no seu concurso. E outro ponto muito importante que você deve fazer no simulado por matéria é cronometrar. E aqui eu vou te dar um tempo para você utilizar a partir de hoje. Se o teu simulado for de questões estilo CESP, certo ou errado, que é por item, você coloca ali um tempo de 1,5 minutos para cada item. Mas se for de questões múltipla escolha, A, B, C, D, E, você coloca uma média de 3 minutos para cada questão. Esse é o tempo máximo que você vai ter para fazer o simulado por matéria. E mais uma vez, faça com vontade, não faça com pressa. Isso vale também para as questões que você faz durante o seu estudo. Mais uma vez, entenda, tudo que você faz, anote aí, tudo que você faz antes da prova, você repete no dia da prova. Se der para imprimir, imprima, porque aí você faz rabiscando a prova e isso vai te ajudar muito, inclusive, a melhorar a sua atenção. Alessandro, e onde eu posso fazer esses simulados? Pergunta interessante. Vamos lá. Esses simulados globais, que são de todas as matérias, eu aconselho que você faça os simulados que os cursinhos oferecem. Porque é um tempo que você economiza. Porque montar esses simulados com todas as matérias, a quantidade de questão ali para cada matéria vai dar um trabalho desgramado. Então, se o cursinho já oferece isso para você, cara, aproveita, entendeu? Porque você já aprendeu como fazer os simulados dos cursinhos e qual é o objetivo. Então, você já está ligado nisso aí. Agora, os simulados por matéria, você pode fazer baixando as provas anteriores em sites como PCI Concursos ou em um site de questões como QConcurso, TEC, o Estratégia também tem um banco de questões e lá você consegue muitas vezes selecionar a prova e aí lembre-se, coloque filtros que são importantes. A prova deve ser, ou as provas, de acordo com a mesma área do concurso que você vai fazer, o mesmo nível, tá bom? E principalmente o mesmo formato, se é certo, errado ou múltipla escolha. Alessandro, tem que ser a mesma banca também? De preferência, sim, mas se não tiver, porque muitas vezes você até já esgotou as questões da banca, você pode pegar mais de uma banca parecida, mas você deve obedecer o formato da prova. Não adianta você fazer um simulado certo e errado se a tua prova vai ser múltipla escolha. E agora, estudante, eu vou te falar uma coisa aqui para você que chegou nesse momento do vídeo, que é algo que a maioria dos estudantes não fazem. Duas coisas. Primeiro, registrar o desempenho nos simulados. E para isso, o que você pode fazer? Utilizar a planilha de estudo do alto desempenho. Porque nessa planilha que você baixa gratuitamente clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo, tem um campo onde você vai anotar o teu desempenho nos simulados. E aqui você pode colocar aqui o teu simulado global e também colocar cada tabela dessa aqui para você medir o desempenho que você teve nos simulados por matéria. Assim você consegue ver uma evolução, saber ali se a quantidade de erros está aumentando ou diminuindo. Tudo o que você fizer nos seus estudos, você deve controlar, medir e registrar. E outro ponto que a maioria dos estudantes não fazem com relação aos simulados é corrigir os erros, porque fica naquela afobação de querer fazer simulado, mas você não vai fazer mais isso a partir de hoje. Então eu vou colocar um vídeo aqui para você assistir, como reduzir os seus erros. Assista esse vídeo, porque lá você vai identificar quais são os 4 tipos de erro que você comete e como corrigir cada um deles. E agora que você já aprendeu tudo sobre simulados, você sabe utilizar esse recurso da forma correta para deixar o seu estudo cada vez mais produtivo e te deixar muito mais perto da aprovação. E agora é aquele momento de você dar aquele apoio para o canal, curtindo esse vídeo, compartilhando com as pessoas que você conhece, com essa galera aí que vive fazendo milhares de simulados e, é claro, se inscrevendo nesse canal, clicando ali no sininho para ser notificado. Se ficou alguma dúvida,
deixa aqui. Uma coisa que eu estou fazendo é o seguinte, sempre quando eu vou fazer um vídeo, eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, então me segue lá no Instagram, e aí pergunto pessoal, igual eu fiz essa semana, quais as dúvidas vocês têm sobre os simulados. E aí eu já consigo preparar um vídeo o mais próximo possível da sua realidade. Então me acompanhe no Instagram, deixa lá tuas dúvidas, deixa as tuas dúvidas aqui nesses comentários, também sugestões que eu sempre respondo todo mundo. Porque o meu objetivo aqui é esse, treinar você para a aprovação. Vamos juntos e até o próximo.